Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre bens jurídicos à luz do direito civil, lá na parte geral. Eu começo criando uma conceituação acerca de bens, o que vem a ser bens. Bom, antes de conceituar, nós temos que entender a diferença crucial existente entre coisa e bem, porque coisa é um gênero, da qual bem encaixa-se lá dentro como espécie. Coisa é tudo que existe no mundo, retirando o ser humano. O bem é aquilo que pode ser apropriado. Todo bem ele é suscetível de apropriação pela ação humana e ele ainda possui um valor econômico. Então veja que bem está para um conceito que envolve a utilidade e a raridade, ainda assim a apropriação pela ação humana e a sua quantificação valorativa, no aspecto sobretudo econômico. Já as coisas não. As coisas são todas as coisas que estão neste mundo. Inúmeros são os exemplos da natureza, como pedras, como objetos, coisas destituídas de valor econômico e sem qualquer aferimento da atividade humana. Então, esta é a conceituação, a diferenciação fundamental entre bem e coisa. Mas além desta dicotomia entre bem e coisa, se faz ainda relevante nós entendermos o que é patrimônio. Patrimônio é todo o complexo de relação jurídica que existe entre uma pessoa e outra, ou um complexo de obrigações, um complexo de direitos. Então perceba que patrimônio envolve tudo aquilo que uma pessoa possui em uma esfera jurídica, o que diferencia sobre mais ainda a característica de bem ou de coisa. Um patrimônio, portanto, ele é composto de bens, porém ele não é composto de coisas. As coisas estão para situações que não são suscetíveis de apropriação. Guarde bem estas informações e que não têm qualquer utilidade econômica ao ser humano. Ao falarmos em bens, nós temos que adentrar em uma classificação, porque bens é uma matéria de extrema conceituação, vários conceitos muito importantes, diga-se de passagem. Porém, ao ministrarmos essa matéria, adentrarmos para ela, nós temos que lembrar que bens são classificados em bens que são considerados em si mesmos, bens que são reciprocamente considerados, e ainda uma divisão entre bens públicos e bens privados, ou então particulares. Eu vou iniciar a nossa classificação falando sobre os bens considerados em si mesmos. A classificação inicial que eu vou fazer com vocês é a que considera os bens em si mesmo, ou seja, é aquela classificação da qual nós olhamos para o bem e somente para ele. Nós isolamos ele de todos os demais, as demais possibilidades de bens. Isolamos ele e fazemos a classificação. Essa classificação que classifica os bens em bens imóveis e também bens móveis, que vai do artigo 79 e seguintes. Lá nos bens imóveis, nós teremos ainda uma outra classificação, que classifica os bens imóveis por sua natureza ou por força de lei. Por sua natureza, o artigo 79 ele destaca que bem imóvel é aquele que se incorpora ao solo, aquele que se incorpora ao solo e que não tem como ele ser deslocado sem a perda da sua essência. É o que acontece com as plantações, com as construções. Já os bens imóveis por força de lei são bens da qual nós teremos direitos reais sobre imóveis ou ações que asseguram ainda esses direitos reais, sobretudo ações que tratam da sucessão. A sucessão, quando o sujeito morre e deixa o seu patrimônio, haverá a sucessão sobre aquele patrimônio, sobre esse determinado patrimônio. Ora, os sucessores irão suceder o de cujos, a fim de que eles possam agora serem proprietários destes imóveis por ele deixado. Porém, enquanto não é feita a partilha destes bens em um processo de inventário, nós estaremos diante de um espólio. O espólio que é esse complexo de relações jurídicas, de direitos, de obrigações, de bens. Pois é a herança, pessoal. A herança, enquanto não partilhada, ela é legalmente tratada como um bem imóvel também. Mas ainda também são considerados bens imóveis as edificações que, embora separadas do solo, elas podem ser transportadas de um local para o outro sem a perda da sua essência. É o que ocorre, por exemplo, com as casas de madeira. E ainda os materiais provisoriamente separados de um prédio, para que sejam novamente reempregados. Se foram separados, como por exemplo telhas de uma determinada construção, elas serão novamente reutilizadas. Elas não perderão a sua qualidade de bem imóvel. Em contrapartida, nós temos também os bens móveis. Bens móveis que podem ser movidos por sua própria natureza, conforme o artigo 82, ou então bens móveis categorizados assim por força da lei, nos termos dos artigos 83 e 84.
Eu vou iniciar falando dos bens móveis por sua própria natureza, ou por sua natureza. São bens que podem ser removidos por força alheia, sem grande alteração da sua substância. Então, por exemplo, eu consigo movimentar uma câmera, uma cadeira. E também são bens móveis aqueles suscetíveis de movimento próprio. São os animais, de uma maneira geral, denominados como semoventes. Já os bens móveis por força de lei são as energias que têm algum valor econômico, como, por exemplo, o sêmen bovino, ou ainda direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes a eles, direitos pessoais de caráter patrimonial e as suas respectivas ações. Tudo isso são bens móveis em razão da expressa determinação legal do artigo 83 e 84 do Código Civil. Aqui eu quero fazer uma ressalva com vocês, porque os materiais destinados a uma construção são bens móveis, enquanto não empregados na construção. A partir do momento que são empregados, eles se acoplam a essa construção e passam a ser denominados, incorporando como bens imóveis. Os materiais de uma construção que foram provisoriamente retirados, não se esqueçam, também são bens imóveis. Mas se esses materiais de construção são provenientes de uma demolição, então nós estaremos diante de um bem móvel. Atentos ainda à classificação dos bens considerados em si mesmo, nós ainda temos a classificação dos bens entre fungíveis e infungíveis. É uma classificação em relação aos bens móveis, sobretudo. No artigo 85 do Código Civil, nós temos a fungibilidade, os bens que são considerados fungíveis. E o que é um bem fungível? Um bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro da mesma espécie, qualidade ou ainda quantidade. Aqui são inúmeros exemplos de bens móveis fungíveis, como por exemplo uma caneta, um relógio, uma lata de refrigerante, um saco de arroz. Inúmeros são os bens fungíveis que nós temos então. E do outro lado, os bens infungíveis, que são aqueles que não podem ser substituídos. Eles não podem ser substituídos. Vamos imaginar numa obra de arte, uma tela de Van Gogh, por exemplo. Ela é única, ela é exclusiva. Pessoal, aqui quero ainda fazer outra observação. Lembre-se de um relógio aí agora, pense em um relógio na sua cabeça. É um bem fungível, um relógio pode ser um bem fungível. Porém, se for um relógio que o seu avô te deu, quando você ainda era criança e guarda consigo, pode até ter outros relógios à venda. No entanto, este relógio ele passa a ser infungível, não dá para substituir ele por causa deste afeto que existe. O mesmo quando você recebe um livro que é autografado. Veja, você tem inúmeros livros para comprar de determinado autor em uma prateleira de uma livraria. No entanto, a partir do momento que você se submete a uma fila, pega o autógrafo, ele faz uma dedicatória para você, aquele livro se tornou também infungível para você. Ele não tem mais o mesmo preço, o mesmo, digamos, valor daquele bem colocado à venda lá na prateleira. Ainda prosseguindo com a classificação, nós temos os bens consumíveis e inconsumíveis. Os bens consumíveis são aqueles que destroem de forma imediata, sobretudo aqui os exemplos de alimentos, um hambúrguer, uma pizza, uma barra de chocolate. Ainda que aqueles bens sejam destinados à alienação, também são bens consumíveis, como por exemplo um carro que está colocado à venda, assim como determina o nosso artigo 86 do Código Civil. E bens ainda que são divisíveis e bens indivisíveis. Os bens divisíveis, eles admitem uma divisão, eles admitem um fracionamento. Então pensa você aí em sacas de café, você pode dividir uma saca de café em outras 3 que não vai ter nenhum problema. Porém, nós temos bens que são indivisíveis, você não consegue alterar sem diminuir a sua fração econômica. Não dá para você, por exemplo, pegar um cavalo de corrida e vou dividir ele ao meio. Não tem como. É um bem que ele perderá a sua essência, perderá a sua natureza, não admitindo nenhum tipo de divisão, sendo impossível seu fracionamento sem a perda da sua substância. Lembrando aqui que por força de lei ou então por vontade das partes, um bem divisível pode se tornar indivisível e também vice-versa. E por fim, pessoal, nós temos uma divisão que divide os bens ainda considerados em si mesmo entre bens singulares e bens coletivos, ou uma universalidade. Os bens singulares, eles, embora reunidos, é considerado isoladamente. Por exemplo, uma caneta. A caneta é um bem singular. A coletividade, ou seja, um bem coletivo ou uma universalidade, não. Há uma reunião. E esta reunião ela se subdivide em uma reunião de fato ou então uma reunião de direito. A reunião de fato ela está lá no artigo 90, eu inicio com ela, falando para vocês que ela é uma pluralidade de bens
pluralidade de bens singulares que têm uma destinação unitária. Então, por exemplo, você tem lá uma biblioteca, você tem o rebanho, cada bem daquele é um bem singular, mas considerado na sua totalidade, nós teremos uma coletividade, de fato, um bem coletivo. E ainda é possível que esse bem coletivo ele seja trazido através da própria incidência do direito, conforme o artigo 91, né? Ele diz que será, aí, no caso, um complexo de relações jurídicas de uma pessoa que nós teremos um determinado valor econômico. Aí o exemplo é a herança. A herança é uma universalidade do direito. É o direito que diz o que é a herança. É aquele complexo de bens, de relações jurídicas, de obrigações, de direitos, toda essa massa patrimonial, toda essa universalidade, o que nós denominamos de herança, que é nada mais do que uma universalidade de direito, assim determinada pelo artigo 91 do Código Civil. Agora eu vou fazer com vocês uma classificação dos bens reciprocamente considerados entre si. Essa classificação significa que nós teremos bens que dialogam entre si, bens que de alguma maneira dependem de outros, e aí nós teremos alguma classificação. Vamos lá então falar dos bens principal e bem acessório. O bem principal, começando por ele, é aquele que tem uma existência própria, não depende de ninguém. A existência dele é abstrata e é em si mesmo. Como ocorre, por exemplo, com um carro, uma casa, não depende de nada para existir. A casa pode estar vazia, mas ela não depende de ninguém para existir. Ela simplesmente existe por si só, é o bem principal. Da mesma maneira o carro tendo a sua carcaça ali, pronto, é um carro, acabou. O bem acessório é aquele que existe em função de um bem principal. É o que ocorre, por exemplo, no caso do carro, com o tapete do carro, com o pneu do carro. Veja, nós teremos essa possibilidade. Um bem acessório, que é aquele que existe em função de outro. Ele só existe porque temos um bem principal, né? O acessório, lembrando da regra, ele segue sempre o principal. Não existe acessório sem o principal. Aqui nós teremos ainda mais uma classificação. Pessoal, dentro então do aspecto do bem ser acessório, nós ainda temos outra classificação. E vamos falar agora do fruto, porque o fruto é uma utilidade, conforme ensina a doutrina, uma utilidade renovável. Fruto é aquilo que o bem dá por si só, é uma característica que ele dá por si só. Veja, periodicamente ele produz. A retirada do fruto não altera em nada a substância da coisa principal. É o fruto como se fosse o fruto de uma árvore. E aí nós teremos ainda uma nova subclassificação que classifica quanto à natureza. Vamos lá, vamos aprender. Quanto à natureza, os bens eles poderão ser, aliás, os frutos eles poderão ser naturais e serão aqueles casos em que eles são produzidos independentemente da intervenção da ação humana. Por exemplo, as frutas, por exemplo, o animal que gera uma cria. Já os frutos industriais ou manufaturados, como o próprio nome diz, eles decorrem da produção humana. O exemplo é que você tem uma linha de montagem de um veículo, por exemplo. Para ficar mais claro, a linha de montagem de veículos, ela monta 200, 300 carros por mês, por dia, por semana. A retirada de um ou de outro não vai fazer com que esta linha de montagem deixe de produzir 200, 300 automóveis por dia ou por semana. Você vai lá, retira um, ela continua gerando aquilo da mesma maneira. E por fim nós temos os frutos civis ou rendimentos. Aí nós podemos lembrar da retirada de aluguéis, né? Que não vai reduzir o rendimento da coisa no principal. Quando alguém tem uma casa, está alocada, cobrando os aluguéis são os frutos civis que essa casa pode gerar, que este imóvel irá gerar. Veja que a cada mês que você faz a cobrança desse aluguel, não há uma desvalorização da casa. Negativo. Isso é um fruto, um rendimento, um fruto civil. Importante ainda nós falarmos da ligação do bem, desse bem acessório, desse fruto, com a coisa principal. Porque os frutos eles ainda podem ser classificados como frutos colhidos ou percebidos, que são aqueles que já foram retirados. Os pendentes ainda estão fixados na coisa principal, no bem principal, como por exemplo uma fruta que está no pé. Os percipiendos são frutos que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Vai cair de maduro, podendo até apodrecer. Os estantes são frutos que já foram colhidos, estão armazenados, eles estão colocados numa estante ou estão num galpão guardados. E os consumidos são aqueles frutos que já foram consumidos, já acabaram. Eles entraram, inclusive, na categoria dos bens consumíveis. Pessoal, falando ainda dos bens acessórios, nós temos a divisão ainda que trata eles como produtos, que são utilidades que não são renováveis e que a coisa produz. A retirada do produto ela vai diminuir, por exemplo, no carvão.
o carvão, o petróleo, você retira e há uma diminuição do bem principal. Já as pertenças que trata lá o artigo 93 do Código Civil são os bens que, não sendo partes integrantes, se destinam de modo duradouro a algum uso, a algum serviço ou a formoseamento de outros bens. Por exemplo, uma pertença, pensa você numa fazenda, um bem imóvel. Lá dentro você pode ter, por exemplo, um trator. O trator é uma pertença, é algo que se destina a um serviço, é algo que se destina à incrementação. Quando você compra a fazenda, não quer dizer que você comprou o trator. Você deverá comprar a parte ou ainda deixar destacado que você está comprando as pertenças, inclusive um trator. E por fim aí, meus caros, vamos falar das benfeitorias. As benfeitorias, elas são artificiais, elas decorrem da intervenção, seja do proprietário, do possuidor ou do detentor. Não existe uma benfeitoria que é decorrente da natureza e elas se dividem em necessárias, úteis e voluptuárias. Vamos alçar cada um desses desdobramentos, vamos fazer uma conceituação. Necessárias são aquelas que objetivam, evitar que a coisa se deteriore, que ela venha à ruína. Então, a revisão do encanamento, do fio elétrico, etc. No imóvel, isso é uma benfeitoria que você faz. Do outro lado, nós temos a benfeitoria útil, que é aquela que tem por finalidade apenas aumentar a finalidade de um bem. Vamos imaginar aqui um exemplo que eu gosto muito, que é o telhado da garagem. O telhado da garagem, a garagem está lá. O carro está tomando sol, você vai lá e coloca um telhado. Você fez uma benfeitoria necessária? Claro que não, porque a benfeitoria necessária é para que a coisa continue a nada mais nada menos do que funcionar. Ela continue prestando aquilo que ela está servindo. Já útil é um incremento, é uma utilidade que você coloca para aumentar, para aumentar aquela utilidade da coisa, por isso é útil. E a voluptuária, que são aquelas benfeitorias para o mero deleite. Então você vai lá e mete um chafariz na porta da casa. Veja, chafariz não tem qualquer finalidade a não ser adornar ainda mais a casa. Portanto, é uma benfeitoria voluptuária. E por fim, pessoal, nós temos a classificação das partes integrantes, que é quando o bem ele vai ser uma parte integrante do bem principal. Ele vai seguir o bem principal, porque o bem principal vai precisar dele para o seu perfeito funcionamento. É o que acontece, por exemplo, com a pilha do controle remoto, a bateria do microfone, a lâmpada do abajur, etc, etc. Em relação aos bens acessórios, aplica-se então, pessoal, o princípio da gravitação jurídica, ou especial ou universal. Por esse princípio, que está lá estampado no artigo 82 do Código Civil, nós temos a ideia de que o bem acessório ele segue a sorte do bem principal. Já então, entenderam? Por isso que eu disse lá no começo, o acessório ele segue sempre o principal. Mas vale lembrar, pessoal, que nós temos uma exceção quanto a essa história do bem acessório seguir o principal. É o que toca às pertenças. As pertenças têm que estar delimitado lá no contrato de compra e venda. E quando você adquire o bem principal, não quer dizer que as pertenças estarão incluídas. Não, as pertenças provavelmente elas não estarão incluídas, de modo que você deverá fazer constar expressamente a aquisição de cada pertença. Por fim, pessoal, o Código Civil faz ainda outra classificação, dividindo os bens entre bens públicos e bens privados. E aqui a grande sacada é que ele leva em consideração a titularidade. Se o bem é de uma das pessoas que estão elencadas, as pessoas jurídicas que estão elencadas no artigo 41 do Código Civil, se o bem, meus caros, ele é da União, dos Estados, do Distrito Federal e territórios ainda de um município, nós estaremos diante de um bem público. Do outro modo, será este bem particular. Então guarda essa regrinha, que o Código Civil ele simplesmente leva em consideração a titularidade do bem, para saber se o bem é público ou se o bem é particular. E os bens públicos eles se dividem em os bens públicos de uso comum do povo, que é o que acontece, por exemplo, com os mares, com as estradas, com os rios, as ruas, as praças. Nós temos ainda os bens públicos de uso especial, que são os edifícios, terrenos destinados a algum serviço, algum estabelecimento da administração pública, seja ela federal, municipal. E temos ainda os bens públicos dominicais, que constituem patrimônio da União, constituem patrimônio do ente público com o objetivo apenas de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Pessoal, e nessa classificação de bens públicos, nós temos ainda uma classificação da qual os bens públicos eles podem ser os de uso comum do povo, como acontece com as praças, os rios,
com as estradas. Eles podem ainda ser de uso especial, que é o que acontece com alguns edifícios, terrenos, algumas coisas que são destinadas especificamente para a administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, etc. E por fim nós temos os bens dominicais, que são todos os demais que restam, todos aqueles bens públicos que por hora não têm qualquer utilidade, eles podem inclusive ser comercializados, no entanto, são denominados como bens dominicais. Por que é importante saber isso, pessoal, essa classificação? Primeiro de tudo porque bem público é inalienável, para vender tem que ter licitação, no caso dos bens dominicais. Segundo porque bem público é insuscetível de uso capião, você nunca vai poder usucapir um bem público. Pois é impossível. Pessoal, então é isso que eu tinha a dizer com vocês sobre bens. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixe o seu like, faça o seu comentário, se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Eu vou estar aqui aguardando vocês para um próximo vídeo que nós já vamos iniciar. Vamos começar falando sobre fatos jurídicos, uma matéria de suma relevância, de extrema importância. Tá joia? Te vejo na próxima aula então, pessoal.